Olá, seja muito bem-vindo ao programa Tribuna Livre, o plenário eletrônico dos vereadores de São Paulo. Neste programa, o cidadão paulistano acompanha os discursos dos seus representantes na Câmara Municipal de São Paulo sobre os mais diversos temas, sempre relevantes para a capital paulista e para o Brasil. São apresentadas as falas dos parlamentares proferidas nas sessões plenárias com duração de aproximadamente 5 minutos. O tema e o assunto abordados são de livre escolha de cada vereador. A partir de agora, você acompanha alguns destes discursos. Eu queria falar um assunto que está em gestação na Prefeitura de São Paulo, tanto na Secretaria de Transportes como também em CIURB, que é o projeto BRT. Para quem me acompanha aqui, nesses 6 anos que eu estou aqui, né, líder Fábio Riva, eu tenho falado muito em BRT. Todos sabem, ou boa parte sabe, eu me elegi com a bandeira da mobilidade urbana. Eu sou oriundo da MTU e eu gerenciei todo o sistema metropolitano, de transporte metropolitano na cidade de São Paulo, especialmente sobre pneus. E ali me apaixonei pela área da mobilidade urbana, transporte, trânsito. E desde que eu assumi como vereador, a primeira bandeira, a vereadora presidente Ruth Costa, foi a bandeira para melhorar o transporte público e melhorar o trânsito na cidade de São Paulo. Quando você melhora o transporte público, se oferece o transporte, logicamente que melhora o trânsito. Como é que você vai exigir que o cidadão deixe o carro dele em casa, se não por conta do rodízio às vezes, ou alguma outra dificuldade, se você não oferece um bom transporte público? Então a luta é oferecer um bom transporte público. E existem os diversos modais, e eu trabalho muito isso. Como a gente trabalha o cidadão que faz a sua opção por ir a pé para o trabalho, ou ir a pé para a escola, porque trabalha perto de casa, ou vai de bicicleta, que é um outro modal, ou vai de moto, ou vai de veículo, ou vai de van, ou vai de ônibus, ou vai de trem, ou vai de metrô. Como que a gente faz para chegar ao trabalho, para chegar à escola, para vir para a Câmara de São Paulo, para voltar para casa? E o BRT é um instrumento, um instrumento de transporte bastante interessante, que eu fui conhecer em Curitiba, que é o melhor modelo que tem no Brasil, é o modelo de Curitiba de transporte público. Depois eu fui à Colômbia. A Colômbia tinha uma cidade chamada Bogotá, capital da Colômbia, que era o caos, a cidade de Colômbia. E eles vieram a Curitiba, vereador Rinaldi de Gílio, vieram a Curitiba e copiaram o modelo de Curitiba para Bogotá. Curitiba é uma cidade de 1 milhão, um pouco mais de 1 milhão de habitantes. Bogotá, 7 milhões. Era o caos o trânsito. E resolveu com o BRT, Bus Rapid Transit. Então, desde que eu assumi, eu comecei minha bandeira de lutar para a instalação do BRT na Radial Leste. Projeto que começou lá, inclusive, no governo Haddad, o projeto. E eu falei com o Dória algumas vezes, vamos instalar o BRT Radial Leste, não tinha recurso. Depois eu falei com o Bruno Covas, o Bruno ainda tentou fazer uma PPP, também não tinha recurso. E quando o Ricardo Nunes vence, assume depois no lugar do Bruno Covas, eu falei com o Ricardo Nunes e o prefeito topou. E nós então fomos falar com o governador João Dória, vice-governador e depois governador Rodrigo Garcia, e finalmente conquistamos uma parceria importantíssima entre a Prefeitura de São Paulo, o prefeito Ricardo Nunes, e o governador Rodrigo Garcia, que liberou, meus agradecimentos ao governador Rodrigo Garcia, liberou aí a bagatela de 700 milhões de reais para o investimento, tanto do BRT Radial Leste, que sai aqui do centro, terminal Pedro II, e num primeiro lote, num primeiro trecho, vai até a Radial Leste com a Avenida Aricanduva. E também um outro BRT da Avenida Aricanduva até São Mateus. Então, eu disse que está em gestação, por quê? Porque está em fase final a elaboração do projeto executivo e eu, confesso, estou esperando com certa ansiedade o prefeito Ricardo Nunes anunciar, não o início das obras, mas pelo menos um processo licitatório, ficando pronto o projeto executivo para licitar as obras do BRT Radial Leste e do BRT
Aricanduva. É um sistema, já partindo para o final, presidente, o sistema de BRT são aqueles ônibus grandes, são articulados, biarticulados, que ao invés dele correr na faixa direita, né, da rua, da avenida, ele corre na faixa esquerda, né, para evitar, por exemplo, a concorrência com o trânsito local. Tem um sistema de chip, vereador, que ele vai avisando o semáforo, fecha o semáforo para ele passar. A cobrança é uma cobrança desembarcada, há estações. Então, é muito rápido. O BRT Radial Leste, para concluir, ele com certeza ele vai aliviar o trânsito da Radial Leste e também vai desafogar um pouco a linha 3 vermelha de metrô, que é bastante concorrida. Portanto, obrigado ao governador Rodrigo Garcia pela liberação, ao prefeito Ricardo Nunes. A gente espera agora o anúncio da licitação, enfim, das obras, para que em pouco tempo a gente tenha uma realidade, uma obra que vai marcar a história do transporte público na cidade de São Paulo, que é o BRT Radial Leste Aricanduva. Público que nos assiste através da Rede Câmara, TV Câmara, eu gostaria de falar hoje alguma coisa a respeito de uma coisa que ocupa a minha mente há alguns dias. Ao longo dos 6 anos que eu tenho frequentado essa casa, eu escuto algumas das coisas que hoje eu quero pontuar. Especificamente, ontem escutei que ter fé é aproveitar da vulnerabilidade das pessoas. O conceito de fé é exatamente o contrário desse. Fé é convicção. Eu sei que é um conceito um pouco complicado para alguns, mas para os que têm fé, a maioria de nós não é. É convicção. A Bíblia diz, fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se acredita. Eu sou uma pessoa de fé. Eu tenho fé na vida, fé em Deus, fé nas pessoas e fé num Brasil melhor, num Brasil onde a política ela seja melhor. Uma política que tenha um tom um pouco mais elevado, um tom, um padrão um pouco mais alto, onde existe mais respeito às instituições, às crenças, às pessoas. Acredito numa política de princípios, onde haja espaço para a confiança, para a honestidade, para a humildade e, principalmente, para a verdade. Vamos fechar as portas dessa cidade para aquilo que não queremos mais e que não precisamos. Nós, vereadores, nós, pessoas públicas, somos a mudança que queremos para a nossa cidade. E a hora de fazer isso é agora, porque nós estamos no cargo. Queremos um Brasil melhor, numa São Paulo mais acolhedora, humanizada, onde as pessoas tenham qualidade de vida, segurança e, acima de tudo, liberdade. Não se pode ficar atacando a fé alheia. As pessoas têm direitos. Direito à vida, à liberdade de crença. O Brasil é um país cristão. É um país onde gozamos da liberdade religiosa. Não iremos escutar inertes falas que coíbam, que proíbam as pessoas de rezar na rua, na igreja, seja lá onde elas quiserem. Eu não admitirei calada o que escutei aqui. Por vezes, que tem que se ver bem o que os pastores falam em cima dos púlpitos. Não vou admitir em hipótese nenhuma essas falas, por ignorância, muitas vezes, de conhecimento da nossa Carta Magna. Que pessoas venham subtrair, roubar direitos dos cidadãos. Direitos esses conquistados ao longo da história política desse país. Vejam bem, eu não sou católica. Eu sou evangélica e todo mundo sabe. Mas eu não vou me calar diante do que foi dito ontem aqui, nessa tribuna, nessa casa. E ainda tem gente que acredita que política e religião não se misturam. Sejam sábios. O assunto aqui, por vezes, é aborto. E eu me pergunto e faço uma pergunta a você, que está aí me assistindo na sua casa. Isso faz parte da sua crença? Aqui é uma casa de leis, mas que se discute a respeito de crenças das pessoas que estão nas suas casas. Essa falácia que cristão não deve falar de política só interessa a alguns que querem manter os cristãos na ignorância e na sujeição. Nos colocam numa subcidadania que não existe, porque pagamos os nossos impostos, temos deveres, portanto, esse argumento não nos engana mais e não engana mais a ninguém.
Quero terminar a minha fala dizendo que vamos continuar lutando por uma São Paulo mais justa, onde todos, não só alguns, todos tenham voz e a liberdade seja sempre respeitada e preservada. Voltamos em instantes com o Tribuna Livre da Câmara Municipal de São Paulo. Até já. Você também pode acompanhar outros discursos dos vereadores no canal da Câmara Municipal de São Paulo no YouTube. É só apontar a tela do seu celular nesse QR Code que aparece aí na tela. Olá, estamos de volta com o programa Tribuna Livre. Fique agora com mais discursos dos vereadores de São Paulo. Hoje eu gostaria de comentar um pouco, lembrar a todas as pessoas, um pouco da minha trajetória. O que me trouxe para a política foi um enorme desejo de modificar, de transformar, na medida do que eu possa, dentro dos meus limites, a educação no nosso município, no nosso estado e no nosso país. A educação transformou a minha vida. Porque eu tive educação, eu pude sair da periferia do Rio de Janeiro e alçar grandes cargos em grandes bancos de investimentos. Falo mais de 2 línguas, falo inglês, falo espanhol, tudo em função da educação que eu recebi, do esforço que meus pais fizeram e das condições que na época se punham diante de mim. E eu gostaria que todas as crianças tivessem a mesma oportunidade que eu tive, mesmo com as dificuldades que eu enfrentei. E eu tenho um projeto de lei que foi bastante discutido, e em uma audiência pública eu fiz um comentário que foi, talvez, não sei se mal interpretado ou mal entendido, mas eu disse que as escolas são uma fábrica de fracasso. E por que as escolas são uma fábrica de fracasso? Eu vou colocar aqui para os senhores alguns dos números que corroboram a minha colocação. Apenas 16% dos alunos do 3º ano do ensino médio da Rede Municipal de São Paulo têm aprendizado adequado em matemática. Tudo isso aqui é a fonte do INEP de 2019, na pré-pandemia. Ou seja, a situação ela é muito mais complicada, porque as escolas ficaram fechadas por mais de 2 anos. Somente 24% dos alunos do 9º ano de Rede Municipal de São Paulo têm aprendizado adequado em matemática, a mesma fonte do INEP. Apenas 38% das escolas municipais de São Paulo possuem acessibilidade. Eu vou comentar sobre acessibilidade mais adiante, mas eu quero terminar falando com esses números, que são números terríveis da performance, do desempenho das nossas escolas. Por isso que elas são uma fábrica de fracasso. Apenas 4% das escolas do município de São Paulo possuem laboratório de ciência. Eu vou repetir para quem não entendeu. Apenas 4% das escolas municipais possuem laboratório de ciência. Como que a gente pode esperar que nossas crianças possam, na prática, entender o que é ciência? A Secretaria Municipal de São Paulo ela tem um orçamento de 18 bilhões de reais ao ano. E, ainda assim, o município não está nem entre as 10 cidades brasileiras com os melhores índices educacionais do país. Eu queria só chamar a atenção aqui do prefeito Ricardo Nunes e do secretário Padula, que são meus colegas, que eu tenho imenso respeito, com quem eu tenho um relacionamento muito positivo, que é a cidade de Coruripe, em Alagoas. Prefeito Ricardo Nunes, secretário Padula, está à frente do município de São Paulo nos índices de desempenho de educação. Eu não sei se os senhores sabem que Coruripe, uma cidade, município, no interior de Alagoas, tem melhores índices de desempenho que São Paulo, com um orçamento de 18 bilhões de reais. É um vexame, é uma vergonha para a maior cidade do país, com o PIB, só perde para o PIB do país e do estado de São Paulo. Ter esse tipo de desempenho nas nossas escolas municipais. Nossas crianças não estão aprendendo. As escolas municipais são, sim, uma fábrica de fracasso. Infelizmente, lamentavelmente, as crianças que estão lá sentadas não estão aprendendo. E o que a gente está fazendo com a educação? Qual é o grande plano estratégico do município para a educação? Eu não sei qual é. Gostaria muito de saber. Bom, eu deixo essa mensagem aqui bastante, digamos, abrasiva,
porque realmente tem sido muito difícil eu continuar vendo o desempenho das nossas escolas do município, vendo que nossas crianças, em especial na periferia, as escolas da periferia são as mais prejudicadas pela falta de um plano estratégico. Então, fico aqui com essa mensagem. Eu vim aqui, Bispo Atílio, para falar que na segunda-feira eu tive o privilégio de dar posse a 56 vereadores do Parlamento Jovem aqui nessa casa. Jovens da cidade toda, jovens como esses que estão aqui no nosso plenário hoje, participando da nossa sessão, que apresentaram projetos de lei e que tiveram um dia como vereadores. Desses 56 projetos inscritos, uma curiosidade, vereadora Sonaira, 64% foram mulheres que apresentaram. E eles trouxeram aqui temas da assistência social, cultura, educação. Só da educação foram 19 projetos. Emprego, habitação, meio ambiente, planejamento urbano, saúde, segurança urbana e também teve trânsito e transporte. Esse projeto que acontece aqui na Câmara Municipal desde 2001 é um projeto extremamente interessante. Eu, que fiquei durante 24 anos na chefia de gabinete de um deputado na Assembleia Legislativa, acompanhei muito de perto o Parlamento Jovem no âmbito estadual, no âmbito da Assembleia. E dali saíram sempre muito boas ideias, inclusive a ponto de se tornarem, de fato, projetos de lei naquela casa, e acredito que aqui também isso possa acontecer. Mas, mais do que isso, parabenizar os jovens que se inscreveram, foram jovens, são de ensino médio, mas tanto jovens da escola pública como da escola privada. É um projeto democrático, 50% para cada um. 50% ensino público, 50% ensino privado. Mas o que chamou a atenção é que ainda existe muita gente, vereadora Sonaira, muitos jovens que têm interesse em que a nossa cidade se transforme, em que a gente tenha uma cidade melhor. E isso só vai acontecer, como eu disse aqui para eles, a partir do momento que nós participarmos mais. Não só nós aqui, enquanto legisladores, enquanto vereadores da cidade de São Paulo, mas a sociedade civil como um todo. Muitas vezes a gente ouve as pessoas na rua, principalmente esse ano, que é um ano de eleição, as pessoas falando: eu não quero saber de política, política não presta. A política presta, sim. A boa política presta, sim. Eu ouço bastante da secretária Aline Cardoso, quando ela faz palestras, ela costuma fazer a seguinte menção: quando Santos Dumont inventou o avião, qual foi o objetivo? Foi algo bom. Ele não inventou o avião para que ele se tornasse transporte de bombas num momento de guerra. A política é a mesma coisa. A vereadora Ruth falou da política. O maior político que nós tivemos no mundo se chama Jesus Cristo. Ele fazia política. E ele ensinou a forma certa da gente conduzir. Então, que aqui a gente tenha sempre nessa casa e nas outras casas legislativas homens e mulheres tementes a Deus, homens e mulheres que queiram ter uma sociedade transformada, uma sociedade mais justa. Mas, para que esses homens e mulheres estejam aqui, vereadora Ruth, é preciso que a população se atente. Não adianta a população falar que política é ruim ou que político não presta. Aqui dentro só tem homens e mulheres que foram escolhidos pela população. E em qualquer casa de leis que tiverem políticos, como essa população diz que não presta, foram trazidos pelo próprio povo. Então, a gente precisa ter um pouco mais de consciência. Nós precisamos participar mais, acompanhar mais os parlamentares que nós elegemos. E, para finalizar, deixar aqui, mais uma vez, o agradecimento e o parabéns aos jovens que participam do Parlamento Jovem. Eu já disse a eles na segunda-feira que tanto eu e tenho certeza que todos os nossos colegas vão estar muito sensíveis, vereador João Jorge, para receber os projetos que eles apresentaram aqui, por que não fazer uma análise e transformá-los num eventual projeto de lei e uma lei para essa cidade. Essa edição do programa Tribuna Livre fica por aqui. Agradecemos pela audiência. Caso tenha perdido algum programa, é só apontar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aí na sua tela
Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade.